Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao curso de termodinâmica aplicada, com foco principalmente em profissionais de nível médio, né, técnicos e profissionais atuantes, nas áreas de sistemas térmicos, seja refrigeração, seja máquinas térmicas. A gente continua no nosso módulo aqui de fluido de trabalho, onde a gente já em vídeos anteriores viu o comportamento de uma substância pura à medida que tem os processos de mudança de fase. A gente viu um diagrama pressão-entalpia para o fluido refrigerante R134 e nesse vídeo a gente vai estar trabalhando um ciclo Rankine e um ciclo de refrigeração. Lembrando que o ciclo Rankine é um ciclo de geração de energia baseado em vapor, utilizado, por exemplo, em termoelétricas ou também em sistemas de cogeração. Quais são, né, aqui os componentes básicos do ciclo Rankine, né? A gente vai ter a caldeira, né, que é o gerador de vapor, responsável por fazer a combustão de alguma matéria-prima, de algum tipo de combustível. Desse processo de combustão a gente vai ter gases de exaustão a alta temperatura, e esses gases de exaustão a alta temperatura vão estar promovendo a evaporação, ou seja, a mudança de fase, né, da água líquida, né, para sua condição de vapor saturado ou vapor superaquecido. Em seguida, esse vapor vai passar por uma turbina, né, vai expandir, vai mover as pás dessa turbina, vai promover a rotação de um eixo, e esse eixo ligado a um gerador vai estar convertendo, né, essa energia que está armazenada nesse vapor em energia elétrica. Após o processo de expansão, esse vapor, parte dele vai acabar se tornando líquido, parte dele vai acabar se condensando nesse processo, mas a gente ainda vai ter um vapor residual. E como a nossa bomba não pode operar com vapor, né, ela não pode estar operando com mudança de fase, devido a processos de cavitação, a processos de erosão, a gente vai ter que estar passando por um processo de condensação normalmente feito em torres de resfriamento. Então essa torre de resfriamento vai pegar essa mistura de líquido e vapor, de água líquida com vapor de água, e vai promover a condensação dessa parte que ainda está na condição de vapor. E aí a gente vai ter a condição de líquido entrando na nossa bomba, que vai ter por responsabilidade, né, promover a elevação de pressão da pressão de baixa para a minha pressão de alta, certo? Que seria justamente o diferencial de pressão também do sistema de expansão nas turbinas. Aqui a gente tem um diagrama novamente pressão, entalpia, onde lembrando que a entalpia é uma espécie de quantificação de conteúdo energético do fluido. A gente tem aqui as nossas linhas, né? Essa linha aqui, que é a linha de líquido saturado, e a gente tem a linha de vapor saturado, que a gente já definiu no vídeo anterior. Lembrando aí, líquido saturado é aquele líquido que, mantendo a pressão constante e promovendo um aquecimento, ele vai começar a evaporar. E o vapor saturado é aquele que, mantendo pressão constante e resfriando, ele vai começar a condensar. Então, só lembrando da mudança de fase, né? A gente tem, por exemplo, água líquida a 30 graus. Para a gente evaporar ela, a gente aquece ela sensivelmente. O que é um aquecimento sensível é aquele que promove mudança de temperatura. Então a gente promove um aquecimento sensível de 20 graus ou de 30 graus até a temperatura de mudança de fase para a pressão do sistema. Se for pressão atmosférica, né, a 100 kPa, 1 atm, a gente sabe que essa temperatura de mudança de fase é 100 graus, né, para a água. Então a gente nesse caso precisaria fazer um aquecimento sensível de 30 graus até 100 graus. Atingindo 100 graus a gente continua o aquecimento e a partir daí esse líquido, né, na condição de 100 graus, 100 kPa, ele é um líquido saturado, ele começa a evaporar. A gente vai promover aquecimento até evaporar todo o líquido. Então quando todo o líquido evaporar, a gente tem o processo de calor latente. Então essa adição de calor da condição do líquido a 100 graus e 100 kPa, um líquido saturado, até a condição de vapor saturado, a gente chama de calor latente. Em seguida, se a gente continuar aquecendo, a gente vai voltar para uma condição de calor sensível, porque aí a gente vai ter aumento de temperatura desse vapor e ele passa a se chamar um vapor superaquecido.
O que é que a gente observa nesse ciclo Rankine aqui que foi construído, certo? Então, por exemplo, a gente tem algumas observações. Essa linha azul é a linha de temperatura constante de 100 graus e o comportamento dela é esse, ó. Ela vai descer. Quando ela atinge a linha de líquido saturado, ela vai ficar horizontal, né? Então aqui no caso é um processo de a temperatura constante, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem aqui essa linha, né? Quando ela toca a linha de líquido saturado, a gente vai ter a condição dela ficando na horizontal, porque aqui a gente tem mudança de fase, e aí em mudança de fase a gente tem pressão e temperaturas associadas, né? Se eu manter a pressão constante, a temperatura fica constante. Em seguida, quando ela toca a linha de vapor saturado, o que acontece, né? Ela passa para uma condição de vapor superaquecido, né? Isso tudo com temperatura constante. Então quer dizer o quê? Que a 100 graus eu posso ter água na condição líquida, se ela tiver numa pressão acima de 100 kPa, que é a pressão associada a essa temperatura de mudança de fase. Eu posso ter a mistura de líquido e vapor, então quando ela está na condição de 100 kPa e 100 graus eu posso ter a mistura. E se eu promover uma queda de pressão dessa água para menos de 100 kPa, o que é que vai acontecer? Ela começa a se transformar completamente em vapor. Então eu posso ter líquido, vapor e mistura dos dois na temperatura de 100 graus. Então aqui a gente tem, né, por exemplo, qual é a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura de mudança de fase da água a 100 kPa? É a temperatura de 100 graus, ó, porque em 100 kPa, né, se eu traçar uma horizontal aqui associada a 100 kPa, quando ela cruzar a linha de líquido saturado ou a linha de vapor saturado, a temperatura que vai estar marcando aqui é 100 graus. Qual seria, por exemplo, a temperatura de saturação da água a 1000 kPa? Então imaginem aqui, só corrigindo aqui, eu não fiz marcação de 1000 kPa, eu fiz de 10 MPa, que são 10.000 kPa. Mas continuando, qual seria a temperatura de saturação da água a 1000 kPa? 1000 kPa é 1 MPa, então tá aqui 1 MPa. Então se eu fizer também uma horizontal aqui, ó, quando tocar na linha de saturação, né, a linha de temperatura que estivesse passando aqui nesse ponto seria a temperatura de saturação, que a gente observa que está abaixo de 200 graus. Ó. Então ela seria, vamos supor aqui, 180, 170 graus. Se eu pegar a água agora a 10 MPa, que são 10.000 kPa, e aí eu fizer também uma horizontal, né, ela vai tocar a linha de líquido saturado aproximadamente nesse ponto, que está aqui bem próximo de 300 graus, né? Então aqui a gente considera cerca de 310 graus. Quais estados, né, estão caracterizados aqui nesse ciclo? Então o primeiro estado, estado 1. O estado 1 é esse ponto aqui. É um ponto que está à direita da minha linha de vapor saturado, então ele é um vapor superaquecido. Então aqui, estado 1, a gente tem 10 megapascais e cerca de 350 graus. Por que 350? Né? Porque ele está bem aproximadamente no meio, né, dessa curva aqui, ó, que é a curva de 300, e essa curva aqui que é a curva de 400. Então, considerando, né, que ele está no ponto médio aqui, a gente tem aí uma temperatura de cerca de 350 graus, que é uma condição boa, né, para a entrada na turbina, porque a gente precisa, né, de vapor superaquecido ou pelo menos vapor saturado na entrada da turbina. Lembrando que turbina e bomba, assim como as demais máquinas de fluxo, elas não operam bem com fluido em mudança de fase. Então, se você observar, a faixa de operação da bomba é sempre na condição aqui, ó, sempre passando por estados na região de líquido. E o ideal seria que a faixa de operação da turbina fosse sempre em regiões aqui de vapor superaquecido, porque essa questão de mudança de fase vai promover erosão e danos no equipamento. Dando continuidade, né, esse estado 1 vai expandir de 10 megapascais
para 100 kPa ou mais, 120, 150, considerei 100 aqui, que vai dar origem a esse estado 2. Qual é a condição do estado 2? É 100 graus, tá? Então está na linha, na curva azul aqui de 100 graus, né? E 100 kPa, está na região de saturação, na região de mudança de fase. Então ele tem aqui uma mistura de líquido e vapor. E qual é a proporção dessa mistura? Ela está bem próximo dessa linhazinha verde aqui, ó. Ela está, na verdade, entre essas duas linhas verdes, ó. Tá, a linha verde cruza aqui e a outra aqui, onde essa linha indica 70% de vapor e essa outra linha vai estar indicando 80% de vapor. Então aqui eu tenho 70%, aqui eu tenho 80%, então ela está aqui mais próxima da linha de 80%, então vamos dizer aí 75, 76, 77% de vapor. Então esse é o conteúdo da minha água, né, na entrada da minha torre de resfriamento, nesse caso aqui. 25% de líquido, 75% de vapor. O que é que a torre de resfriamento vai fazer? Vai pegar esse 75% de massa de vapor e vai converter tudo em líquido. Então a gente tem aqui, ele chega aqui no estado 3, onde é um líquido saturado, né? Tá na linha de líquido saturado, mesma temperatura, mesma pressão. Converteu todo aquele vapor residual, 75% de vapor residual, em líquido. É comum que a torre de resfriamento promova ainda um resfriamento adicional, um resfriamento sensível, que promove redução de temperatura, vamos supor aqui para 60 graus ou 40 graus, né? Então, mantendo pressão constante, se eu continuar resfriando, eu venho para cá, né, que é a linha de 60, ou venho para cá, que é a linha de 40, né? Ou eu venho para uma dessas temperaturas ou uma temperatura intermediária. Em seguida, a minha bomba pega esse líquido, lembrando que ela não pode trabalhar com gás, com vapor, e aí ela vai pegar esse líquido e vai elevar a pressão até a pressão da caldeira, né? Então ela vai promover a elevação de pressão até 10 megapascais. Lembrando, né, que ela vai estar operando sempre na condição de líquido, ela não pode trabalhar com vapor. E nesse processo de elevação de pressão, né, ela vai ter um aumentozinho de temperatura, um aumento bem pequeno. Aqui o estado 4 a gente tem 10 megapascais e uma temperatura próxima de 110, 115 graus. E aí a caldeira vai estar fazendo o quê? Fazendo um aquecimento sensível. Por quê? Porque a 10 megapascais, essa água ela só vai evaporar a 310 graus. Então ela está aqui a 110, eu preciso aquecer essa água até 310. Então eu vou fazer um aquecimento sensível até 310. Chegou em 310, essa água passa a ser um líquido saturado e se eu continuar aquecendo, ela começa a evaporar. Então, mantendo pressão constante, continua aquecendo, ela vai evaporando até eu chegar na condição de líquido saturado ou de vapor saturado, onde todo o líquido se converteu em vapor e aqui também está a 310 graus. E aí eu posso ter o que a gente chama de superaquecimento, aquecer mais um pouco para ela se tornar um vapor superaquecido. Então ela está aqui a 10 megapascais, 310 graus, e aí eu aqueço mais um pouco para ela chegar em cerca de 350 graus e ela aí está na condição de vapor superaquecido. Então esses são os estados, né, pelos quais vai estar passando a água ao longo de um ciclo, né, de uma termoelétrica a vapor, de um sistema de cogeração a vapor, que são aqueles sistemas que utilizam caldeira. E quais são os processos, né? Então a gente vai ter aqui um processo de 1 para 2, que é o processo que vai ocorrer na turbina, que é a expansão. E aí a gente vai ter a entrada de um vapor superaquecido e normalmente a saída de uma mistura. Quanto maior for esse título, ou seja, quanto mais vapor sair, melhor para as condições de manutenção da turbina, né? Quanto mais líquido tiver na saída da turbina, maior a erosão, maior a possibilidade de danos na turbina. Em seguida, né, esse fluido, né, a mistura de líquido e vapor, entra na torre de resfriamento e vai passar por um processo de condensação, similar ao condensador na refrigeração. Nesse processo de condensação, ele vai estar rejeitando calor para o ambiente externo, resfriando, condensando, até a condição de líquido saturado, mas é comum que venha, né, que haja um resfriamento adicional para reduzir essa temperatura de 100 graus para uma temperatura mais próxima da ambiente.
Em seguida, a gente vai ter o processo de 3 para 4, que é o processo de bombeamento. A gente colocou aqui compressão na bomba. O que a gente está querendo associar, não que a bomba seja um compressor, mas ela tem a função de elevar a pressão. E apesar de ser um líquido, a gente despreza variação de volume específico, variação de densidade, mas existe uma pequena variação e a gente associa isso a uma compressão. Mas normalmente a gente chama isso de processo de bombeamento. Então a gente tem o processo de bombeamento de 3 para 4, com o objetivo principal de elevar a pressão do líquido para a pressão de operação da caldeira. O processo de 4 para 1 é o processo de evaporação na caldeira, o processo de geração de vapor, onde eu tenho inicialmente um processo de aquecimento sensível até a temperatura de mudança de fase para a pressão de operação da caldeira. Em seguida, a gente começa a evaporar esse líquido saturado. Todo líquido saturado vira vapor, então esse é um processo de calor latente, de adição de calor associado à mudança de fase. Em seguida, a gente normalmente tem o superaquecimento, continua aquecendo para aumentar a temperatura desse vapor até uma condição onde ele é chamado de vapor superaquecido.